Desde domingo, dia 15 de setembro, segundo a agência Lusa, arderam mais de 106 mil hectares em Portugal continental. O sistema europeu Copérnicos mostra que nas regiões norte e centro já arderam 75.645 hectares. De acordo com a Lusa, as regiões de Aveiro, Tâmega e Sousa e Viseu-Dom Lafões são as mais afetadas pelos incêndios, que correspondem a 71% da área ardida em todo o território nacional. O sistema Copérnicos contabilizou na região de Aveiro, que inclui as zonas entre Oliveira das Meis, Albergaria à Velha e Águeda, 21.964 hectares de área ardida desde segunda-feira, dia 16 de setembro. Este ano, ainda segundo o mesmo sistema, a área ardida em Portugal continental totaliza já 124.904 hectares consumidos por 162 incêndios significativos, com 30 hectares ou mais de área ardida contabilizados pelo Sistema Europeu de Observação da Terra. Os distritos atingidos pelos incêndios desde o dia 16 de setembro foram Aveiro, Porto, Vila Real, Braga e Viseu. Destruíram dezenas de casas e obrigaram a cortar estradas e autoestradas. Desta forma, o governo declarou situação de calamidade em todos os municípios afetados pelos incêndios nos últimos dias. Segundo a SIC Notícias, os fenómenos meteorológicos podem ser determinantes na propagação do fogo, mas grande parte dos incêndios começa com ignições por mão humana. O climatologista Mário Marques defende que o fator humano é o mais grave. As ignições foram tantas, de forma dispersa e muitas em simultâneo em vários municípios. Temos informação de que houve ignições em simultâneo num espaço de 7 a 8 quilómetros. Não foram projeções. Este fator, aliado às condições meteorológicas extremas, facilita ainda mais a propagação das chamas. De acordo com a RTP, depois do primeiro-ministro Luís Montenegro ter afirmado que existem interesses que sobrevoam estas ocorrências, o ministro adjunto e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, diz que tem suspeitas relacionadas com a origem criminosa dos incêndios, mas que não tem certezas. É mais do que uma suspeita. Há praticamente uma certeza que não é a natureza que provoca estes incêndios, afirmou o ministro. Entretanto, a Polícia Judiciária deteve até ao dia 17 de setembro pelo menos 29 pessoas por suspeitas de incêndio florestal em 2024, segundo dados fornecidos pela PJ à agência Lusa. Estes dados indicam ainda que foram detidas 20 pessoas até ao final de agosto, tendo o órgão de polícia criminal divulgado em setembro pelo menos outros 9 comunicados de detenções de suspeitos pelo crime de incêndio florestal em localidades tão diversas como Alvaiázere, Condeixa Nova, Montalegre, Braga, Mondim de Basto, Loures, Taboaço, Mursa ou Vila Nova de Gaia. Destes dias trágicos, registaram-se cerca de 120 pessoas feridas, das quais 10 em estado grave e 7 vítimas mortais. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Debate Público. Nós estamos em direto pela Unifé TV, o canal da família, e vamos estar juntos para falar sobre os últimos acontecimentos em Portugal no que se refere aos incêndios, ao impacto causado por esses incêndios. Nós acompanhamos essa matéria há pouco. Muitos incêndios em Portugal devastaram vários hectares de floresta, muitas perdas, materiais, mas sobretudo perdas de vida. E nós vamos tratar desse assunto com pessoas especialistas, especializadas na área, pessoas que vão falar com muita propriedade. Eu já quero cumprimentar os meus convidados, dentre eles o Pedro Bandeira, já me dei imagens aqui do Pedro, ele que vai estar conosco, é bombeiro, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedro, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Adianta para a gente aí, atualiza, como é que está essa questão dos incêndios em Portugal, já minimizou com a vinda da chuva, como é que está a situação nesse exato momento?
Primeiro de tudo, obrigado mais uma vez pelo convite. Em boa verdade, neste momento, a nível de incêndios, estamos na estaca zero, não temos tido ignições neste último dia, principalmente muito por causa da chuva. Temos tido apenas algumas coisas um bocadinho mais pequenas que se têm conseguido resolver de forma célere e rápida, mas realmente a chuva veio ajudar bastante que isto tudo acalmasse, e principalmente as zonas que estiveram nestes últimos dias em foco e em destaque, também ajudasse ao rescaldo e à tentativa de reposição da normalidade para já da vida das pessoas. Pedro, daqui a pouquinho eu volto com você, tenho algumas perguntas sobre tudo que aconteceu nos últimos dias, tá bem? Sobre, infelizmente, as fatalidades, os colegas que infelizmente perderam a vida, as muitas perdas materiais que as pessoas tiveram. Daqui a pouquinho eu volto consigo, tá bem? Eu quero que a senhora, até já, eu quero que a senhora e o senhor também dê um pulinho lá, passe lá pelas nossas redes sociais, rapidamente. Nós temos nos nossos stories algumas questões. Daqui a pouquinho eu já vou falar também com o próximo convidado, o advogado Joel Oliveira Santos, que está conosco também. Daqui a pouquinho vamos falar com o doutor. Mas agora eu queria deixar para você essas questões lá no Store, para você poder participar, interagir conosco, deixar a sua opinião. O que causa a maioria dos incêndios? Mão humana, alterações climáticas, temperaturas elevadas. Na sua opinião, diante de todas as notícias, de tudo que você vem acompanhando nos últimos dias, deixa aí a sua opinião sobre essa primeira questão. Temos uma segunda questão: como podemos ajudar e a prevenir incêndios? Evitar fazer fogueiras ou queimadas, não atirar beatas ao chão, avisar as autoridades em situação de risco. Também você pode deixar aí a sua opinião. A terceira questão: que impacto têm os incêndios no nosso país? Destroem bens essenciais, colocam em risco a biodiversidade, agravam-se as mudanças climáticas. Você também pode comentar lá nos nossos stories. Temos uma última questão. Você pode participar conosco, deixa aí a última questão. Temos aí, produção? A quarta questão, não? Bom, então vamos deixar para as pessoas essas três questões. Eu quero agora falar com o doutor. Me dê imagens do doutor Joel, por favor, ele que está conosco. Muito boa noite, seja bem-vindo mais uma vez, doutor. Boa noite, Gelson. Boa noite a todos os que nos veem em casa. Muito obrigado uma vez mais pelo convite para aqui estar, para falar de um assunto tão importante e tão atual. E delicado, né? Agora, eu queria saber do senhor, as vítimas, né, desse incêndio, as pessoas prejudicadas, pessoas que perderam casas, bens, pessoas que perderam tudo, né? Elas podem recorrer? Como é que elas podem pedir algum auxílio? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Com certeza. Bem, isso é uma questão sempre um bocadinho subjetiva. Neste caso em concreto, destes grandes incêndios que aconteceram na semana passada, daquilo que é público, portanto, serão criadas linhas de apoio desde o Governo Central até ao Governo mais regional, digamos, mais às câmaras municipais. Serão criados grupos de apoio, grupos de trabalho, portanto, eventualmente linhas de crédito, fundos para quem assim necessitar poder de alguma forma recuperar os seus bens. Por outro lado, também certamente algumas das pessoas afetadas terão os seguros multirrisco das habitações, que lamentavelmente muita gente não sabe, muitas das pessoas que contratam estes seguros não sabem. A maioria deles, nas cláusulas do seguro, naquelas letras pequeninas dos seguros, por norma, portanto por regra, excluem a responsabilidade da seguradora no caso de ser um incêndio florestal com origem criminosa. Portanto, na maioria, diria, dos incêndios que terão havido na semana passada, que pelo que se vem a descobrir terão tido ignições muito próximas a nível temporal, e pelos vistos é pouco viável a projeção,
Se concluir que teve origem criminosa o incêndio que porventura provocou danos a determinadas pessoas, no extremo a casas e a vidas no extremo, mas se bem que o seguro de vida pode ter outras nuances, eventualmente o seguro pode não ser uma mais-valia precisamente por causa dessa exclusão da responsabilidade que existe por parte da seguradora nas letras pequeninas. Portanto, aqui valerá o recurso à via judicial, no sentido de tentar provar que, se assim for, é claro, que nunca foi comunicada essa exclusão por parte da seguradora ao segurado, ou no entanto, ou se assim não for, aliás, terá de ser pela via mais comum, portanto pela via do apoio social da Câmara Municipal e do Governo. Mas ainda assim, é como disse, é uma situação lamentável e que naturalmente, mesmo que o seguro cubra a 100% as perdas, é uma questão que demora sempre o seu tempo, desde ser ressarcido a propriamente reconstruir a casa. Portanto, é uma situação que nenhum de nós quereria passar. Agora, doutor Joel, falando a respeito de leis, né, que pune no caso de incêndios criminosos, o que pode acarretar para alguém que realmente possa ser condenado pelo crime? Certo. Isso é uma questão também, ela muito interessante, porque foi com alguma estupefacção que eu, na verdade, na semana passada fui ouvindo um pouco por todo lado, inclusive nos meios de comunicação social, algumas pessoas com um papel relevante na sociedade a dizerem que as leis tinham que ser mais severas, tinha que existir uma pena de prisão perpétua, enfim, estavam a pedir uma maior punibilidade da lei. A verdade é que, à data de hoje, o Código Penal português, no artigo 274, prevê, dependendo, digamos, dos moldes do incêndio, se destruiu muita coisa, se não destruiu muita coisa, se foi intencional, se não foi intencional, se foi por objetivos económicos, se devastou vidas, etc. Enfim, dependendo de muitos aspectos, pode dar uma pena de prisão entre 1 a 12 anos de prisão por cada crime cometido, portanto, no extremo, por cada incêndio praticado. E, portanto, podemos discutir se 12 anos é uma pena adequada e justa ou não, mas a verdade é que, portanto, a 12 anos acaba por ser a pena máxima que pode este crime acontecer. Mas se forem procurar na internet ou onde for, reparem que geralmente quem comete vários incêndios até eventualmente ultrapassa esta moldura dos 12 anos. Recordo-me, por exemplo, há 1 ano ou 2, foi público e é mediático aqui um caso em concreto de um incendiário que era engenheiro eletrotécnico, e que, ao que a Justiça apurou, usava uns artefactos por ele mesmo fabricados de forma a poder precisamente e remotamente proceder a esses incêndios. E ele foi condenado em mais de 15 anos de prisão. Portanto, basicamente não é quem é incendiário safa-se da questão ou apanha uma pequena multa. Isso não é verdade. O que, por outro lado, pode ser mais verdade é que, muitas vezes, eu diria que há 2 tipos de incendiários. Há os que praticam o crime por uma questão de vingança, seja de vizinhança, seja de alguma contenda que tenha com o dono do terreno, e existem outros incendiários que são os pirómanos, que no fundo têm um gosto especial por ver as coisas arder. E depois também é importante perceber que, da minha experiência e daquilo que eu vou vendo nas práticas jurídicas, muitas vezes o próprio incendiário não é quem tenha a intenção principal de incendiar o terreno ou o que for. Há algum motivador, há alguém que impulsiona ele a fazer aquilo e, no fundo, alicia com dinheiro ou o que for para isso. Dependerá, claro, dos interesses de cada um, mas naturalmente, e pode ser porque aquilo muitas vezes é uma área florestal protegida e pretende-se que não seja com vista de edificações, enfim, aí entramos um bocadinho na teoria da conspiração,
mas de facto isto existe. Existem pessoas que incentivam outras pessoas que têm efetivamente um distúrbio que provoca essa tendência para incendiar, portanto, estas pessoas que muitas vezes estes incentivadores não são identificados e não, portanto, não são acusados e não são punidos, este sim é que a justiça, na minha modesta opinião, poderá estar a falhar, mas também, naturalmente, mesmo às vezes o incendiário principal, se assim quisermos chamar, é difícil de identificar porque, pela sua tipologia, no fundo, este incêndio ou um incêndio acaba muitas vezes por ser difícil de identificar o incendiário, precisamente porque, pelas circunstâncias em que acontece, pela zona geográfica onde acontece, porque qualquer eventual vestígio porventura arde, enfim, fica ali muito à mercê de se há câmaras de vigilância ou se houve testemunhas ou alguma coisa do género. Portanto, a prova em si da investigação propriamente dita nem sempre é fácil de se fazer. Mas aquilo que eu queria, no fundo, deixar saliente é que a lei portuguesa, o Código Penal português, à data de hoje, prevê uma pena de até 12 anos para quem cometer um incêndio, dependendo naturalmente das circunstâncias. A moldura penal pode ser menor, mas o máximo pode ir até 12 anos, dependendo das circunstâncias. O difícil é realmente detectar, né, os incendiários. Mas daqui a pouquinho eu volto com o senhor com mais perguntas. Nós vamos agora a uma entrevista com o senhor José Batista, ele que é meteorologista. Ele vai falar um pouquinho sobre essa questão climática e nós vamos acompanhá-lo. Boa noite, e começo desde já por agradecer o convite que me fizeram para estar aqui presente no vosso programa. Muito obrigado por isso. Desde já é de lamentar estar aqui por estas razões e pronto, os incêndios é infelizmente um flagelo que temos no nosso país e que de tempos a tempos, se não é todos os verões quase, nos deparamos com este problema, infelizmente. Depois temos aqui, em termos meteorológicos, duas questões, que é o que é que propicia a ignição, ou seja, portanto, o rápido, portanto, o começo, não é? Que é algo que não depende da meteorologia, portanto, é o descuido da beata, é alguém que faz uma queimada ou é alguém que até o faz propositadamente. Aquilo que a meteorologia, ou aquilo em que a meteorologia contribui, é sobretudo para as condições de propagação. Portanto, se estivermos uma situação de chuva ou de muita umidade, se tivermos estes fatores de ignição, provavelmente não há propagação nenhuma ou há pouca e o combate é rápido e não temos problema. Aquilo que se verificou foi que tivemos particularmente, ali a partir de sábado, domingo e no início da semana, um padrão meteorológico que, embora sendo normal nesta altura do ano, ou seja, final de verão, transição para o outono, e que também é normal no verão, é um padrão que é de facto muito propício à rápida propagação destas ignições, destes incêndios iniciais. E porquê? Nem é tanto pela temperatura que é elevada. A temperatura é elevada, sim, e é um fator prejudicial, mas houve até dias este verão que até tivemos temperaturas máximas ainda mais elevadas do que estas que tivemos nestes dias. Mas sim, a temperatura, mas sobretudo a existência de uma corrente predominante de vento predominantemente de leste, que é um vento que se calhar em termos absolutos não é um vento também demasiadamente intenso, mas é um vento associado a umidade muito baixa, portanto traz um ar muito seco, ok? E depois os próprios fogos ao evoluir também contribuem para dinâmicas locais de ventos locais que depois, por sua vez, digamos, num efeito se calhar de bola de neve, contribuem para que o fogo, portanto, cresça muito rapidamente e às vezes até em várias direções e não só, digamos assim, na direção do vento dominante. Por isso é que muitas vezes é difícil, às vezes vermos logo a Proteção Civil a cortar as estradas, os bombeiros a não chegarem a todo o sítio. Porquê? Porque muitas vezes
o fogo chega primeiro. O fogo chega literalmente primeiro que o corte da estrada, que o corte da autoestrada, do que os bombeiros, e depois facilmente as projeções, portanto, as fagulhas, portanto, podem originar outros focos até a alguns quilómetros de distância, e depois lá está, porque o ar está muito seco, porque há vento, que depois, pelo próprio incêndio, também se pode tornar mais intenso e mais localmente intenso. Depois isto é, como já disse há pouco, um fenómeno de bola de neve que faz com que os incêndios cresçam, e ganhem dimensões, infelizmente, muito grandes de forma muito rápida. Um, deste tipo de padrão de vento de leste, como disse, não é anormal nesta altura do ano e no verão. Pode, em alguns anos, e aqui, portanto, falando de alterações climáticas e das suas consequências, portanto, isso é muito difícil de analisar em eventos isolados. Aliás, é perigoso, não se deve falar no termo alterações climáticas quando se analisa um evento ou dois eventos isoladamente. Elas referem-se a um conjunto alargado de anos e, portanto, de vários eventos. Mas se seguirmos o padrão de que eventos extremos podem verificar mais vezes, pode ser possível, portanto, isto não é uma certeza, pode ser possível que tenhamos anos em que os verões, por seu lado, até sejam mais frescos e mais amenos, também já aconteceu, mas também casos onde os verões sejam mais quentes do que o normal e em que existe essa conjunção desse calor com fenómenos por exemplo, de vento leste ou de vento mais seco, digamos assim, usando uma linguagem mais simples, de vento mais seco e de umidades consequentemente mais baixas e da não recuperação de umidade durante a noite. Portanto, isso também, este vento de leste tendencialmente seco também inibe a que aconteça uma coisa que normalmente acontece, mesmo às vezes em várias noites de verão, que é a umidade sobe e em muitos dos casos quase que chega aos 100% durante a noite, e isso em muitos locais não se verifica, a umidade permanece baixa ou muito baixa durante a noite por causa da persistência deste vento de leste. Espero que a minha explicação tenha ajudado a perceber um bocadinho em como é que a meteorologia influencia e mais uma vez boa noite e obrigado. Boa noite, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Agora é muito interessante o que foi explicado, né, aí pelo José Eduardo, ele que é meteorologista, e nós temos visto ao longo desses dias muitas pessoas desesperadas. A nossa repórter, ela esteve presente no terreno, ela conversou com as pessoas, ela teve experiências ali, né, realmente de perto com tudo que aconteceu, e nós vamos acompanhar agora essa entrevista exclusiva com a jornalista Sara Ferreira. Vamos acompanhar e já já eu retorno. Olá, Sara, muito obrigada por teres aceitado participar então aqui nesta entrevista. A Sara, que é então jornalista aqui no nosso canal Unifé TV, é jornalista no Diário Informativo e teve a oportunidade de nos informar sobre os incêndios que estão a ocorrer no nosso país, mais precisamente em Gondomar, no distrito do Porto. Então, Sara, eu gostava que me começasses por contar aquilo que viveste, como é que foi então a experiência de ter estado no local dos incêndios, o que é que sentiste? Fala-nos um bocadinho da tua experiência. Obrigada desde já por esta entrevista, e foi uma semana longa, desde segunda-feira que estou a cobrir os incêndios que estão a afetar sobretudo o norte e centro do país, e cobrir os incêndios foi uma experiência muito desafiadora e intensa. Estar no terreno durante estes dias tão perto das chamas deu-me uma noção muito clara da gravidade da situação, que eu antes não tinha. As pessoas em pânico, vi casas a arder e testemunhei a aflição de quem perdeu tudo ou quase tudo. Um dos momentos mais marcantes foi ver um barracão que, segundo os populares, era um estábulo onde tinha cavalos, e as chamas cercaram aquilo
e foi muito mau. A sensação de impotência foi muito forte, porque a minha vontade era eu largar a minha profissão e ajudar as pessoas, ajudar os populares e ficar ali. E como é que tu te preparaste para reportar uma situação tão crítica como esta? Primeiro de tudo, tentei estar a par de todas as informações possíveis, desde estradas cortadas até também à resposta das autoridades. Comunicar sempre com as autoridades, também com os populares, a ajuda das pessoas foi imprescindível. No terreno trabalhei sempre em conjunto com a equipa, de forma coordenada, para garantir também que estávamos em segurança, embora houve momentos em que a nossa segurança foi posta em causa. A preparação mental também foi muito importante, porque eu não sabia o que é que nos esperava daquele lado. Todo o percurso de nós a ir na carrinha de trabalho, a ir para o terreno, a sentir cada vez mais o fumo intenso, o cheiro a fumo intenso dos incêndios, um fumo que é irrespirável, arde os olhos, arde tudo, e é de facto não saber o que nos espera, e podemos lidar com um cenário devastador e emocionalmente pesado. Alguma vez sentiste medo enquanto lá estiveste? Sim, senti medo, principalmente quando cobri o incêndio de Gondomar, em que fomos os primeiros a dar com este incêndio em Gens, concelho de Gondomar, e deparámos ali com uma situação que não havia meios, não havia operacionais no terreno, não havia bombeiros. As únicas pessoas que ali estavam eram as pessoas que estavam a tentar proteger as casas do fogo. Estar tão perto das chamas e ver como o fogo se movia de forma imprevisível era assustador, mas ao mesmo tempo esse medo foi controlado pelo meu sentido de responsabilidade como jornalista, e sabia que tinha de reportar e continuar a partilhar a realidade com o público, mas de facto mesmo quando estávamos a fazer o direto, eu estou de costas para o fogo que está a metros de distância de mim, e só se eu vir-me para dar visão para o jornalista, para a câmara, e eu só vejo labaredas enormes à minha frente, e é de facto muito assustador, porque eu fiquei imóvel naquele momento, mas continuei a notícia e tentei garantir que ao mesmo tempo estávamos seguros. Ao nível emocional, viver uma tragédia como esta foi bastante difícil. Como é que tens lidado com isso no teu dia-a-dia agora? Recordas-te muito do momento? Sim, esta semana foi uma semana muito desafiante para todos, para todo o país. Foi muito difícil ver pessoas a perder tudo, a lidar com o desespero, e a dor no terreno afeta-nos profundamente. Eu saía daqui, mas lá está, sou jornalista, mas também sou humana, e saía do trabalho com um peso, com impotência, porque queria poder ajudar mais. A minha vontade era apagar o fogo junto das pessoas, e no final do dia, quando terminava, era uma dor de impotência, um peso enorme de impotência, porque mesmo mantendo o meu papel de jornalista, não deixamos de ser humanos e ficar empáticos com a situação, e não dá para desligar numa situação destas. E para além de ter sido um marco importante na tua carreira enquanto jornalista, é visível também que ainda há muito a fazer, e que infelizmente este é o cenário todos os anos vemos no nosso país, não é? Sim. Ainda há muito a fazer, há muito poucos meios, não há meios suficientes para tantos focos. Este ano, eu ainda não sei se superou a área ardida ao ano passado, mas já arderam mais de 100 mil hectares, isto só no centro e norte do país.
Acho que também a justiça também tem de ter um papel mais importante, porque de facto há pouca justiça para os incendiários e é preocupante ver toda esta situação e que cada vez se agrava mais. E Portugal não está preparado para estes incêndios, nem tem meios, nem se prepara para estes incêndios. Acho que é isso, acho que é importante continuar a noticiar estas situações, também tentar sempre estar em segurança e é bom também mostrar um pouco da realidade para as pessoas e apesar de só mesmo estando no terreno e ver tudo aquilo com os nossos olhos é que dá para sentir a situação como ela realmente é. Olha, mais uma vez, muito obrigada, Sara, pela tua partilha. Tenho a certeza que muitas pessoas se vão rever nas tuas palavras. Muito obrigada, mais uma vez. Obrigada eu. Aqui está um testemunho de alguém que presenciou, que viveu toda esta tragédia que são os incêndios, que destruíram várias habitações e fizeram inúmeros estragos e onde houve também vítimas mortais a lamentar. Muito obrigado. Nós daqui a pouquinho vamos às ruas de Lisboa, como também do Porto. As pessoas foram entrevistadas e sabemos que ano após ano é essa mesma decepção, essa mesma frustração por parte dos cidadãos em relação a incêndios em Portugal. Só que neste ano, certamente com um estrago maior, e para falar sobre isso, nós temos aqui o bombeiro Pedro Bandeira. Os estragos realmente foram, não sei se pela quantidade de incêndios, Pedro, você pode falar com mais propriedade, foram piores do que os outros anos, né? Bem, a nível de estragos, temos que perceber que para já ainda estamos dentro daquilo que é chamada a fase chave do dispositivo de combate, portanto só acaba 15 de outubro, e portanto a nível de estragos e de avaliação, e principalmente a nível estatístico, comparando com outros anos, só mesmo depois desta fase acabar é que poderemos avançar para qualquer tipo de projeção sobre se foi melhor ou pior do que outros anos. Na minha ótica, em boa verdade, todos os anos é mau, independentemente se consigam queimar mais ou menos a área floresta ou já num ponto maior, nível de queimar bens ou inclusive perca de vidas, é sempre mau. Os incêndios são maus, não são bons para ninguém e muito se perde, mesmo quando se acha que não se perde nada, acaba sempre por se perder muito. Mas a nível de balanço, penso que vamos ter mesmo que deixar acabar esta fase até 15 de outubro para que se possa fazer um balanço mais assertivo, com dados mais corretos, para podermos fazer as tais comparações. Eu, enquanto bombeiro, em 24 anos disto, já passei por alguns teatros de operações pelo país fora. Já tivemos anos em que as percas nos custaram, se calhar, mais um bocadinho a nós, principalmente se falarmos em Caramulo, em que morreram 8 bombeiros. Este ano voltam, infelizmente, a falecer mais 3. Aliás, mais 3 não, mais 4, sendo que um foi de doença súbita, supostamente terá sido um infarto, não é contabilizado como, eu estou-me a rir, mas não tem piada nenhuma, não é contabilizado como uma vítima, mas a realidade é que ele, quando deu infarto, estava num teatro de operações a combater um incêndio, portanto, lá está aqui, se calhar uma matéria um bocadinho mais aqui para o doutor Joel, não é? Porque continuam a ter estes problemas das companhias de seguros e por aí fora, porque ainda há bem pouco tempo foi noticiado o caso do bombeiro de Óbidos, que faleceu também num incêndio com um problema cardíaco e a seguradora retirou-se de cena porque afinal até foi um infarto. Pedro, você pensou nesse período de 24 anos, você, diante de todas as fatalidades que já aconteceram, você já pensou em desistir da carreira? Já passou pela sua cabeça desistir dessa profissão? Muita vez. Muita vez. E por que não desistiu?
Algo acho mais que forte. é algo mais forte que nos puxa para aqui e nos faz mudar o foco. Os bombeiros portugueses têm um bocadinho isto não é o único em mim, é o único em nós todos, não é? Apesar da falta de reconhecimento que temos, porque no fundo somos voluntários, não temos carreira, não temos ordenados dignos, a maior parte do nosso pessoal ganha o ordenado mínimo nacional. Acho que aquilo que nos move aqui dentro é mesmo o sentido de missão e o gostar disto, muitas vezes estarmos inseridos dentro da sociedade e prestarmos no nosso espaço. Isto acaba por ser o nosso espaço de conforto, apesar de isto não ser às vezes muito compreensível. Isto é o nosso espaço. Você se sente bem, vocês se sentem bem em ajudar o próximo, entrar nessa linha de frente, né, de combate às chamas, porque enquanto a população procura abrigo, procura um lugar seguro, vocês fazem o oposto, né? Vocês enfrentam as chamas, vocês vão de encontro à necessidade. Hoje em dia já não é tanto assim. Hoje em dia a nossa dificuldade às vezes é tirar a população dos locais. Porque, pronto, agora, ano após ano, Pedro, o que fazer? Por exemplo, você tem uma visão ampla, você tem experiência de terreno. O que fazer para minimizar? Porque todo ano nessa época acontece, todo ano se repete as mesmas coisas, né? De repente numa proporção menor, outro ano numa proporção maior. O que fazer para minimizar tudo isso? Temos que ver que, estudando a parte que diz mesmo respeito àquilo que é a evolução dos fogos ou dos incêndios florestais ao longo dos anos, temos que ver que há vários fatores. Um dos fatores bastante grandes que leva a isto é a própria desertificação do interior. Deixámos de ter pessoas, deixámos de ter animais, deixámos de ter pecuária, deixámos de ter tratamento da terra, deixámos de ter isso tudo. Nos sítios onde antes havia pastoreio, onde antes havia animais, gado, as terras estavam geralmente mais alinhadas, por assim dizer, tínhamos um melhor ordenamento daquilo que era o espaço florestal, porque as próprias pessoas, para manter os próprios animais, o fariam. Portanto, a desertificação do interior acaba por ter muito a ver com aquilo que vivemos hoje em dia. E depois, então, a seguir vamos àquilo que se fala todos os anos, que é um trabalho que deveria ser iniciado agora em novembro e deveria de acabar por volta de abril, que é a questão da prevenção àquilo que são os incêndios, voltar outra vez a usar aquilo que era chamado fogo bom, ou seja, fazer as queimadas nas alturas certas, nas medidas certas, com as equipas certas, fazer o trabalho de conseguir fazer um mapeamento daquilo que é a área rural e conseguir-se, através da própria Força Especial de Bombeiros e dos serviços florestais, conseguirem-se fazer as queimas em tempo útil e depois aí sim vamos à velha história da limpeza dos próprios terrenos. Grande parte dos terrenos são pertença do Estado, também temos outra grande parte que são pertença de privados e penso que aqui, apesar dos terrenos do Estado poderem ser melhor cuidados, penso que é na parte dos privados que se acabam por encontrar mais entraves. Isto porquê? Eu tenho uma casa, ao meu lado tenho um terreno, o terreno é do meu vizinho, eu não posso simplesmente entrar ali para limpar só porque sim. Ou melhor, poder até posso, tenho aqui alegar que para segurança da minha própria habitação o vou fazer. Isto implica uma data de coisas, não pode ser feito só assim, isto implica inclusive comunicações prévias, implica muita burocracia que muitas vezes demora no tempo a ocorrer. O que é que vai acontecer? Isto é iniciado em novembro e às vezes chegamos a abril e ainda não conseguimos correr a parte burocrática toda para conseguirmos fazer nós a limpeza do terreno do nosso vizinho do lado, que em boa verdade não o fez. Portanto, há um conjunto de ações que poderiam ser feitas e poderiam ser realmente efetivadas, por vezes demoram a que aconteça. E isto tudo leva a isto. Depois temos a questão... E essa demora contribui, né? Essa demora, essa burocracia acaba por contribuir. Daqui a pouquinho eu volto com você, Pedro. Nosso tempo está decorrendo muito rápido. Eu tenho uma outra pergunta, mas agora eu queria ir às ruas de Lisboa para as pessoas que foram entrevistadas. Realmente é algo muito devastador, muito triste. Elas falam sobre isso. Nós vamos acompanhar essas entrevistas e já já eu volto
com os nossos convidados. Está a par dos incêndios que ocorreram no país estes dias? Da maior parte, sim. E o que é que tem a dizer sobre isso? Também sou um bocadinho revoltada porque acho que há muitos interesses aqui no meio disto tudo e muita falta de cuidado também. Olha, isto, muito sinceramente, a opinião geral é que os fogos são todos postos. Eu acredito que a grande maioria sim. No entanto, também há muitos terrenos que não são limpos e às vezes ou vidros ou qualquer outro produto que com o calor possam inflamar. Pode acontecer que também seja por aí. No entanto, sabemos que uma grande maioria é fogo posto. Eu acho que isso é muito recorrente em Portugal e, bom, pelo aquecimento global, mas eu acho que falta um bocado de ações preventivas. É o que eu tenho a dizer, é o meu sentimento, assim. Já que acontece todos os anos, por que não nos prevenirmos, não é? As pessoas ficaram sem nada. Eu já vi bem que uma pessoa construir uma casinha e no fim da vida fica sem a casa, sem nada. É triste. É muito triste e muito mau, porque as pessoas ficam sem nada, ficam sem chão. Têm que recomeçar tudo de novo. Têm que recomeçar quando são idosos. Bom, há quem diga que foi fogo posto, e eu acredito, porque não é normal todos os anos acontecer nessa altura, com tanto calor, aproveitarem-se disso. Eu acredito plenamente que foi fogo posto. E os bombeiros também foram verdadeiros heróis? Também foram. Esses então estão de parabéns, não é? Coitados, eles fazem tudo que possam fazer e lamento bastante a morte daqueles que foram, aqueles jovens que partiram, coitados. Eu às vezes estou na minha casa e estou a pensar o que seria de mim se uma coisa dessas me acontecesse. E sofro também com isso porque é muito triste uma vida de trabalho de pessoas muito sacrificadas e passarem por isto tudo. Não há direito. E você conhece alguém que tenha sido afetado pelos incêndios? Alguma pessoa que tenha vivenciado estes incêndios de perto? Vivenciado não conheço. No entanto, os meus pinhais também foram todos queimados em Albergaria à Velha. E como é que foi para si viver esta situação toda, ver toda esta tragédia? Olha, foi com um desgosto muito grande. Eu, felizmente, eu limpo sempre os meus terrenos e no início do verão vendia madeira para prevenir também. No entanto, ficaram lá, vendi as madeiras mais grossas, as que tinham maior porte, as mais pequenas ficaram lá e essas foram todas queimadas. Está a par. As pessoas insatisfeitas, tristes, né? As pessoas inconformadas com tudo que vem acontecendo. Me dê a imagem do Dr. Joel Oliveira, por favor. Doutor, esse é o cenário, ano após ano, da nossa população, né? E o que pode ser feito na sua concepção como especialista da lei, né? Advogado? O que pode ser feito? Que tipo de correções? Que tipo de punições? Que tipo de ênfase pode ser dada para as pessoas, não só a questão do incêndio criminoso, mas a questão dos próprios cuidados que a população tem que ter em relação a propriedades, terrenos baldios? Certo. Eu queria só pegar aqui numa ideia que o bombeiro, aqui companheiro do painel, o Sr. Pedro Bandeira, estava a dizer, que era precisamente essa ideia de que às vezes as pessoas sentem-se impotentes quando de facto têm um terreno junto à sua habitação que não está limpo. Por acaso eu conheço um caso muito próximo a nível pessoal que se sentia precisamente nesse aspecto, nesse sentido de que chamava a GNR, chamava, permitam-me a expressão, chamava meio mundo e de facto eram aplicadas coimas ao proprietário do terreno, mas de facto ele nunca era limpo e portanto o risco, apesar de tudo, continuava lá. E, efetivamente há mecanismos legais que são possíveis a acionar para de alguma forma obrigar o proprietário a cumprir as normas de segurança, nomeadamente as distâncias às habitações. Só que isto, como bem dizia o Sr. Pedro Bandeira, e muito verdade, é uma questão que por um lado toma o seu tempo,
Por outro lado, também implica conhecimento técnico ou jurídico e, por outro lado ainda, por consequência, implica, nomeadamente, aceder a um advogado, ou seja, por via do acesso ao direito, da lei do acesso ao direito, portanto, um advogado nomeado pelo Estado, ou seja, por via de contratação direta de um advogado, mas, portanto, é uma questão que, para além de dores de cabeça, demora o seu tempo e tem potenciais custos. No extremo, pode-se só conseguir obrigar alguém a limpar em pleno tribunal e, portanto, com as delongas que isso toma e com os custos que isso se tem. Portanto, por um lado queria dizer isso, queria dizer que se é um particular neste sentido, é possível obrigar o dono do terreno que tenha à volta da sua casa a limpar o terreno. Pode ser, lá está, moroso e custoso, mas efetivamente talvez valha esse esforço se a sua casa estiver em risco. Por outro lado também, parece-me que o Estado, ao delegar nas câmaras municipais este papel de fiscalizador e de gestor da floresta, também de alguma forma lava as mãos, digamos, e pode não estar a fazer da melhor forma. Eu tenho conhecimento, por exemplo, de um município que no final de julho, princípio de agosto deste ano, em praticamente todo o concelho, foi a todos as matas, as florestas que estavam aparentemente por limpar, e notificou os proprietários como? Afixando uma folha numa árvore, num eucalipto. Ora, isto por si só é irrisório porque, como bem perceberão, eu posso ser proprietário de um determinado terreno e viver a alguns quilómetros, a centenas de quilómetros, ou no extremo, não viver naquele país. E, portanto, há aqui até por esse aspecto, há aqui um fracasso de meios. Né? Há uma falha de comunicação, de acesso a muitos proprietários. E aí, como o senhor falava, essa delonga, essa burocracia, essa falta de eficácia no contato com o proprietário acaba por contribuir. Doutor, eu agradeço imenso a participação, sua análise final. Nós temos aí poucos minutos para o término do programa. Um balanço geral de tudo que foi falado. Com certeza. Eu queria agradecer uma vez mais o convite, mas sobretudo, e sei que sou suspeito por dizer isto por ser advogado, mas queria apelar a cada uma das pessoas que tenha sido diretamente afetada por estes incêndios ou por outros, mas sobretudo se estiver numa situação em que foi afetada ou há risco de num futuro vir a ser afetada, contrate um advogado ou peça à Segurança Social um advogado, peça que o Estado lhe nomeie um advogado precisamente para tentar salvaguardar os seus direitos, tentar perceber, no caso de ter um seguro multirriscos da habitação, se efetivamente há forma ou há risco de estar excluída estas circunstâncias ou não. Enfim, tente precaver-se, tente fazer valer os seus direitos, porque de facto são coisas que são muito sérias e que estão em jogo e que no extremo, como disse, poderão estar vidas em jogo. Portanto, era esse o apelo que eu queria fazer. A nível criminal também, a lei criminal eu diria que está razoavelmente bem feita. Portanto, seja proativo, procure ajuda nesse sentido, seja por via do contrato direto de um advogado, seja por via do acesso ao direito por parte da Segurança Social. Doutor Joel, muito obrigado pela sua participação, muito gosto em tê-lo aqui, até uma próxima oportunidade, tá bem? Obrigado, eu. Boa noite. Boa noite. Lá nos nossos stories nós temos as questões que foram colocadas para os internautas, você pode participar, no final do programa nós faremos uma sondagem para saber a opinião das pessoas. Inclusive, vamos lá rapidinho, vamos deixar essas questões aí ainda há 10 minutos para o término do programa. Entra lá rapidamente. O que causa a maioria dos incêndios? Temos 3 opções, você pode escolher uma delas. Segunda questão, por favor. Como podemos ajudar a prevenir os incêndios em Portugal? Também 3 opções. E uma última questão, que impacto tem os incêndios no nosso país? Também 3 opções, você pode deixar lá o seu comentário. Me dê imagens, por favor, do nosso convidado, o bombeiro Pedro.
vamos fazer uma análise final de tudo que foi falado em relação ao tema e deixar, né, aí um alerta para todas as pessoas, proprietários de terrenos, pessoas que talvez são instigadas, infelizmente, a cometer este crime, como nós acompanhamos nos noticiários. Por favor, Pedro. Começando então já pelo fim, pessoas possam ser instigadas. Isto às vezes é complicado irmos por aqui, porque tudo vai depender daquilo que leva à instigação, e geralmente tenho por experiência, conheci infelizmente já alguns incendiários, e muitas vezes quem instiga pega em pontos fracos deles, dívidas e por aí fora, e promete mundos e fundos, inclusive é que paga as próprias dívidas, e as pessoas às vezes estão numa situação de desespero de tal ordem que acabam por ir na cantiga, um bocadinho como o Dr. Joel estava aqui a falar. Por vezes existem esses outros que depois ninguém os consegue apanhar, infelizmente. Quanto ao pirómanos, aquilo é uma doença, portanto, acho que carece um bocadinho no nosso país de um certo seguimento a nível clínico deste tipo de casos, tal como temos quem sofre de alcoolismo, tal como temos quem sofre de algum tipo de toxicodependência, também temos os pirómanos, que é uma doença e infelizmente não é tratada como tal. Quanto aos outros, os outros são os outros, e acho que a justiça tem que ser feita, a lei existe, a lei é para ser cumprida, a nós custa-nos muitas vezes estarmos nos incêndios, e isto já me aconteceu, atenção, eu estava no teatro de operações e ser detido no incendiário, no dia a seguir ele está ali ao nosso lado. Outra vez, portanto, isto aqui a nós é que nos custa, creio que também custa aos agentes das autoridades que isto aconteça. Em relação àquilo que as pessoas podem fazer para prevenir, basicamente quem tem terrenos tentar tê-los limpos, tentar salvaguardar as linhas dos 50 metros à volta de cada casa, para um nível mais acima, juntas de freguesia e etc., tentar perceber que nas freguesias das aldeias tem que ter um perímetro de 100 metros à volta de cada aldeia, que tem que estar corretamente limpo. Para as câmaras tentarem fazer com que as juntas de freguesia o cumpram e eles próprios, nas suas próprias áreas, também cumpram aquilo que puderem cumprir. A um nível mais elevado de Estado. O Estado é o primeiro a admitir-se das suas funções de proteção civil. Ok? E isto é assim há muito tempo. E temos exatamente os bombeiros como exemplo disso, em que o Estado se demite há anos da função da proteção civil. A proteção civil existe sim, mas poderia ser muito mais explorada e poderia estar muito melhor aproveitada. Está melhor do que estava há uns anos, é verdade, mas acho que ainda há muito trabalho a ser feito. Quanto ao debate, penso que tudo que foi falado foi uma extrema pertinência, principalmente para o público que nos vê. Agradecer ao Dr. Joel todas as explicações que foi dando e que são bastante elucidativas, principalmente esta última parte, do que é que as pessoas realmente podem tentar fazer, tal como eu já previa, a coisa acaba por ser um bocadinho morosa e isto acaba por ser um entrave grande para além dos custos, a morosidade dos processos. E, em boa verdade, estes assuntos têm sempre que se falar, mas não deviam de falar só nesta altura. Estes assuntos deviam de ser falados o ano inteiro. Porque, em boa verdade, vamos chegar a novembro e a situação já está como que esquecida, ok? E vamos voltar outra vez a falar dos incêndios quando chegarmos a maio ou junho, que é o calor vem aí e vem os incêndios. E isto parece que abranda tudo o resto. Portanto, acho que faz falta ações de sensibilização junto da população o ano inteiro, faz falta maior fiscalização, faz falta mais debates destes que possam alertar as pessoas de uma forma correta e assertiva. Pedro, muito obrigado pela sua participação e com certeza daremos uma devida atenção para que o debate público ao longo do ano venha trazer aqui à mesa assuntos como esse, justamente para a consciencialização da população, porque eu acredito que se todos se unirem, realmente essa situação, essa questão será minimizada. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Vamos agora às entrevistas
no Porto, pessoas nas ruas do Porto falaram sobre essa questão e nós vamos acompanhar. Está a par da situação dos incêndios aqui em Portugal? Sim, tenho seguido. Não vejo tanto na televisão, porque eu não vejo televisão, mas a nível das redes sociais, sim, tenho estado a par. E qual é que é a sua opinião sobre a situação atual de Portugal? Eu sinto-me muito triste. Triste e um bocadinho revoltada. Pergunto-me se nós sabendo, não é, que isto não é só questões climáticas, sabemos que também há interesses por trás. Então, e nós sabemos que todos os anos há incêndios, como é que nós continuamos a não ter regras e a permitir que essas coisas continuem a acontecer? Que esses incendiários continuem a ficar em liberdade, ou então também que não se faça a limpeza de vida nas matas, quer pelas câmaras, quer pelas pessoas particulares, que não haja maiores medidas e coimas em relação a isso, sabendo que cada verão, havendo o tempo um pouco mais quente, as coisas podem acontecer. E também falta de civismo das pessoas, que além de não limpar, sujam, e as beatas é tudo isso. Ou seja, deveria haver uma maior civismo da nossa parte para com tudo isso, porque afinal, segundo o que nós vimos, não é? E presenciamos, sentimos na pele o que é os incêndios nas nossas matas e as consequências que elas têm, inclusive, para a nossa saúde. Assim, o problema, no fundo, está no capital, está em interesses financeiros e enquanto o interesse continuar aí não vai haver solução. O que nós precisamos é de responsabilização e de sensibilização e precisamos de pessoas que realmente percebam a importância dos nossos recursos naturais, tanto os nossos recursos florestais como os nossos recursos aquíferos, e que seja essa a prioridade, seja cuidar da terra para nós termos comida para comer, para termos natureza, para termos água para beber, porque os incêndios, o minério, está tudo ligado. É tudo interesses privados para explorar a terra. Conhece alguém que tenha sido afetado por estes últimos incêndios em Portugal? Conheço, tenho um amigo meu de Baião, que ele é bombeiro lá, faz parte da Proteção Civil também, e viu a maior parte do círculo dele afetado pelos incêndios. Como é que estas pessoas e tantos civis ficam ao verem as suas coisas a serem destruídas de um momento para o outro? Claro que ficam tristes, abaladas, porque é um trabalho de uma vida todo por fogo abaixo, não água abaixo, mas fogo abaixo porque assim de um momento para o outro, 30 anos de um trabalho, do nada é tudo por... Vai tudo por terra só graças a um incêndio, graças à falta de proteção que existe contra isso. Foi fogo posto, não é? Foi pessoas com maldade e muita gente é para ter lucros sobre isto, não é? Porque ao fazerem isto, muita gente tem lucros sobre a madeira mais barata e tudo. É o que eu acho. E no meio disto tudo, como é que ficam os civis que perdem as suas casas, os seus bens? Como é que ficam com uma tristeza e sem nada, com a roupa que trazem do corpo. É muito triste. Como é que acha que as pessoas se sentem ao perderem tudo? Se sentem na miséria. Na miséria. Trabalharam uma vida para chegar a este ponto e ficarem nus e crus. Muito triste, menina. É o que eu tenho a dizer. Na sua opinião, quais é que foram as principais causas para estes incêndios? Incendiários. Os incendiários. É o que eu digo, devia haver vigilância, andar a tomar quando eles não trabalham e depois ainda fazem as asneiras ou do mando de alguém ou eles próprios que são incendiários. Conheço uma pessoa colega de trabalho que mora em Gens, que foi uma das pessoas que teve familiares e ela bastante mal com a situação. Pessoas em alvenaria também que trabalham comigo, colegas de trabalho também. E também tenho colegas que eu conheço que são bombeiros e obviamente é sempre uma preocupação com eles também, nesse sentido, porque nunca sabemos quando é que voltam. As pessoas têm consciência realmente daquilo que tem originado muitos incêndios, porém, vamos dar as mãos, vamos fazer uma corrente para que realmente essa consciência se estenda a todos que precisam ser conscientizados para que nos próximos anos haja uma diminuição relativa em relação aos incêndios, né? Vamos à sondagem, então, do programa de hoje. Na sua opinião, o que causa a maioria dos incêndios? Aí as pessoas comentaram, 84% diz que é mão humana, né? Essa insatisfação mostra isso. 6% diz que é a situação climática e 10% diz que é a situação das temperaturas
elevadas. Temos aí uma próxima questão que foi deixada: como podemos ajudar a prevenir os incêndios? Então tem aí, evitar fazer fogueiras, 41% diz que isso ajudaria, 33% diz não atirar beatas ao chão. Inclusive tem uma notícia aí que está viralizando na internet de os bombeiros tentando apagar as chamas e um senhor jogando a beata junto às chamas, né? Interessante isso. 26% diz avisar as autoridades sobre situações de risco. Vamos a outra questão. Que impacto tem os incêndios no nosso país? 29% diz destroem bens essenciais, 46% diz colocam em risco a biodiversidade e 25% diz que agravam as mudanças climáticas. Então as pessoas elas têm as opiniões diferenciadas, mas o que interessa é o seguinte: o programa Debate Público de hoje trouxe à mesa esse tema justamente porque é um tema pertinente, é um tema que precisa ser abordado conforme o bombeiro Pedro falava, não apenas nessa época, mas que com certeza ao longo do ano. O programa Debate Público de hoje fica por aqui, estaremos de volta numa próxima oportunidade. Vou deixar para você o jornalismo@unifertv, o nosso e-mail, jornalismo@unifertv.pt, para você enviar a sua sugestão de tema, tá bom? Envia para a nossa produção, será avaliada e traremos aqui para o debate. Agora vem aí o Marcos Bueno para conversar com todos que precisam de ajuda. Você que está aí desanimado, triste, amargurado, infeliz. Um dia você esteve bem, mas agora você está mal e você reconhece isso. 218-368-008, você vai poder ligar, conversar, desabafar e ao término do programa, da participação, o Marcos fará uma oração especial por todos. Forte abraço, fique bem e até o próximo encontro.